Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos. Hoje, então, especialmente a nossa aula vai ser sobre os extraterrestres da raça Grey. Então, vamos tentar entender como é que funciona basicamente essa raça dos Greys, ok? Muito bem. Na casuística ufológica mundial, tá? Na casuística ufológica mundial existe uma estatística, de contatados, de pessoas que foram contatados por seres extraterrestres, e a estatística mundial, na época das abduções, tá? Aquela coisa toda, hoje não é tanto, mas a estatística mundial era a seguinte, tá? Os contatos ditos de terceiro e quarto graus, que todos vocês sabem, contato terceiro e quarto graus, ou é um contato visual com os ETs, ou é uma abdução ser levado para dentro de um disco voador de uma espaçonave, tá? Então, os contatos de terceiro e quarto graus estavam divididos assim, 80% dos contatos desse nível era com a raça dos Greys. Ok? Dos pequeninos Greys. 18% é mais ou menos assim, era dos chamados humanos avançados. Tipo assim, pleidianos, loirão bonito, tal, aquela coisa toda. E 2% era outras raças. Ok? Outras raças. Aqui, por isso que, olha, veja bem, o reptiliano, draconiano, é uma coisa extremamente rara. Raríssimo quem tem contato físico ou contato com ele. Então a casuística é praticamente nula dessas raças. Essa história de reptiliano foi uma grande invenção do David Icke. O David Icke escreveu um livro, surgiu que todo mundo é reptiliano aqui na Terra, reptiliano invadiu os governos, essa teoria da conspiração. Então, muito bem, existem duas maneiras. Então veja bem, por que? A pergunta é, por que 80% era Operação Grey? Então qual é o papel, qual é a missão dos Greys aqui na Terra? Por que não os humanos bonitos, avançados, que é mais fácil contatar, dialogar? Menos choque emocional para as pessoas que eram contatadas. Ok? Então, uma das coisas interessantes da casuística Grey, se você olhar e analisar, quem já estudou durante muitos anos a casuística ufológica, você vai perceber que raramente, presta bem atenção, raramente os Greys conversavam com o contatado. Ok? Então, as pessoas que tinham mais diálogo com os ETs, ficavam mais calmas durante o contato, eram o contato. Então, essa raça de humanos, elas contatavam para dialogar. É como se os Greys tivessem uma missão de simplesmente fazer uma operação intensa. Praticamente todas as vezes que os ETs abduziam, os Greys abduziam pessoas, eles faziam exames médicos, faziam um check-up, uma análise profunda de toda a biologia do ser humano. De toda a biologia do ser humano. Então, os Greys não davam papo, não conversavam com as pessoas. Porque naquelas épocas, na década de 50, 60, 70, nenhum ser humano na face da Terra praticamente estava preparado para um contato com seres extraterrestres. Era algo totalmente novo, totalmente adverso a tudo aquilo que se conhecia.
Então existia muito mais medo na população do que sabedoria com relação aos ETs. Muito bem. Então, por causa disso, os Greys ficaram com uma má fama. Principalmente aquela fama de seres frios, tá? Sem sentimentos ou emoções, tipo o Spock. A ponto de fazendo todos os testes, exames e tudo na pessoa, a ponto de até existir uma teoria da conspiração, aí no meio ufológico, tudo, dizendo que eles, na verdade, são clones, né? Pior, clone dos reptilianos. Oi. O que é, bem? Clone com L? É esse aqui o meu. Isso. Clones dos reptilianos. Então, tudo isso você vai ouvir, tá? Outra má fama dos Greys é a seguinte, que eles fizeram um acordo, veja bem, um acordo após a queda do OVNI em Roswell lá, ser capturado pelos americanos, um acordo com o governo americano. Esse seguinte acordo era o seguinte: vocês podem abduzir quem vocês quiserem, fazer pesquisa, quem você quiser, desde que vocês passem umas tecnologias para nós aí. Alright? Então, um acordo com os USA aqui, né? De eu abduzo quem eu quero, faço meu serviço e dou umas colheres de chá, né? Dou umas máquinas de café avançadas para vocês aí, uma espelhinha para vocês olharem. Não era assim que eu fazia com os índios, né? Dava espelho para os índios. Pente, os índios nunca tinham visto pente na vida. Coitados, né? Então, né, um acordo com os USA. Então, essa é chamada teoria da conspiração. Então, tudo isso fizeram com que os Greys fossem altamente considerado ET do mal. Então eles eram, né, seres do mal, seres não confederados, não confederados. Tem mais essa. O lado negro da força. É a turma do Darth Vader, tá entendendo? É lá. Alright? Então, a partir daí, eu acredito que eu seja o único ufólogo do planeta Terra que fala bem e defende os Greys. Tá? Pode pegar qualquer livro, qualquer ufólogo aí. E se tem outro falando bem, porque entrou na minha cola. Porque antes não falava. Tá? Porque antes não falava. Muito bem. Então, qual é a origem dos Greys? A famosa origem dos Greys. Aí que me dá nos nervos. Mais nos nervos ainda. Né? Né? O que me dá nos nervos é o que eu vou falar agora. Toda a visão primitiva de seres extraterrestres, que muitos ou a maioria dos ufólogos têm no nosso planeta, nós precisamos acabar com isso, é a chamada origem planetária dos ETs. Então, nesta história de origem planetária, né, nós temos os famosos pleiadianos, né? Tadinho, vieram
das Pleiades. Né? O que não é um endereço muito interessante, né? Porque nas Pleiades tem mais de 1000 estrelas no aglomerado das Pleiades. Qual? Que lugar? Onde? Especificamente, né? 2. Né? Arcturianos, que está em moda. Arcturianos. Né? Draconianos. Então, claro, os arcturianos viriam da onde? Viriam da estrela Arcturus. Onde fica essa estrela Arcturus? Vocês sabem? Procurem na internet. Vamos ver Arcturus. Né? Que constelação que fica Arcturus? E vem os arcturianos lá do céu. Uau! Né? E os draconianos viriam da onde? Da constelação do dragão. É, da constelação do dragão, não é uma estrela específica aí naquela constelação ali ainda. Né? Agora, a coisa mais interessante são de onde e os Greys. Qual seria a sua origem? Aí, né, vem os grandes ufólogos e chamam eles de Zeta Retículos. Né? E agora? Acharam ou não? Onde que é Arturo? Fica na constelação de Boieiro. Boieiros, isso. Na constelação do Boieiro. Tá? E o que é um boieiro? Vai, fala aí. O que significa boieiro? Certo? Arcturus é da constelação do Boieiro. Na verdade, é barco, viu? Mas procura aí. Isso. Mais brilhante é alfa. Isso. Sim, não, mas o significado da palavra boieiros. Na verdade é barco, bote, coisa desse tipo assim, tá? Né? Então vem tudo junto. Vem, né? É aquela coisa toda. Hã? Ah, é? É boieiro ou bolts? Precisa ver essa constelação do bolts. Bolt é bote. Boieiro é outra coisa. Precisa tomar cuidado com a lei aí, que pega latim aí, é complicado às vezes o termo, o nome. É? Então Arcturus é alfa do bolts. Não, você vai falar boieiro, não, é barqueiro. Tá, então, boieiro, mas é barqueiro, né? É de barco, de boat, tal. Bom, tudo bem. E agora, Zeta Retículo. E agora pegou no veio mesmo, hein? Né? Eu quero saber como é que eles descobriram o Zeta Retículo. A constelação do retículo, tá? Pode falar. Existe diferença dos Greys que você convive para os Zetas e reptilianos que Moisés Ezag relata? Ou são nomes diferentes para a mesma forma? Os Greys não são répteis, pô. Não tem origem reptiliana, os Greys.
Não sei o que o Moisés Ezagui fala, porque eu quase não escuto esse pessoal muito mais. Né? Então, existe uma constelação chamada constelação do retículo. Procura aí. Onde ela fica? Onde ela fica? Que hemisfério? Tá difícil essa internet de vocês, hein? Então, é constelação do retículo. O que significa zeta? O que significa zeta? Vamos ter que entender tudo, né? É uma letra assim, grega, toda minhocada. Né? Então veja bem, todas as constelações, né, que é um conjunto de estrelas no céu, né, elas vão ser, algumas têm nomes, outras não têm nomes próprios. Por fato de elas ser muito pouco brilhante, elas não se destacam, então elas não têm nomes próprios. Então, os astrônomos classificam, né, elas assim, ó. A alfa sempre é a estrela mais brilhante da constelação. A beta é a segunda, né? A alfa, beta e... Não, filha, a terceira letra do alfabeto grego. Qual que é o C? Tem A, B, C, D, F, G, H. Delta é o D. Tá foda, hein? Esse foi da mas fugiu da escola, hein? Então o lance é o seguinte, ó. É a ordem de brilho. Então, a Zeta Retículo é uma puta estrela quase que nem visível a olho nu. Né? É pouca coisa. É uma coisa, né? A Zeta. Então, como é que os caras descobriram? Quem é que falou que os ETs vinham de Zeta Retículo? Os Greyzinhos. Então, para começo de conversa, ninguém falou. Os Greys nunca falaram para ninguém, para nenhum contatado. Eu vim de Zeta Retículo. Então, deixa eu explicar para vocês essa história de Zeta Retículo, que vocês vão ler tudo quanto é artigo ufológico aí, falando mal dos Greys. Só falando mal dos Greys. Eu nunca vi um artigo falando bem dos Greys. É muito raro. Bom, então, vamos lá. Que hoje é o dia dos Greys. Vai ter o dia dos outros aí, tá? Depois nós vamos conversar. Então vamos lá. Zeta Retículo, a história, né? Bom, um casal de americanos chamado Barney and Betty Hill. Barney and Betty Hill. Os chamados Hills, né? Este casal, eles foram abduzidos nos Estados Unidos, tá? E eles escreveram um livro com o seguinte título: A Viagem Interrompida. É aquela história que o cara sai de carro, né? De repente vê uma luzinha estranha no céu, dá uma soneira do cacete e para o carro. Dorme. Acorda 5 horas depois, 200 quilômetros depois do lugar onde eles tinham estacionado. E eles não se lembravam de nada. Então, por isso chamou o caso A Viagem Interrompida. Né? Interrompida. Esse caso chamou a atenção do J. Allen Hynek, da Força Aérea Americana na época. Olha na internet aqui, abdução, Betty Barney Hill, a data exata eu quero da abdução deles. Tá? Tem a equipe do Google ali, dos universitários. Né? Então, aconteceu o seguinte, após a abdução, eles não se lembravam de abdução. Outra coisa muito importante, ó. 90% das abduções, Greys, 90%, vocês conhecem aquele aparelhinho
viu, meninas? Aquele aparelhinho que tem no Homem de Preto? Aquele daquele nem esquece de tudo. Então, é a importação dos Greys, importado pelos Greys. Fala. 19 de setembro de 1961. Isso. Então, essa 19 de setembro, que é 09 de 1961. Ok? E foi muito interessante, porque esse casal era interracial. Né? Ou seja, o Barney era negro e a Betty era branca. Isso aí nos Estados Unidos já era meio encrenqueiro na época, né? Os americanos eram muito racistas. Né? Muito bem. O que eu ia falar mesmo? Que 90% das pessoas que eram abduzidas e passavam por experiências dentro do disco voador com os Greys, eles tinham a memória totalmente apagada. Eles não se lembravam de absolutamente nada. Então vocês podem entrar na internet e estudar mais a fundo essa abdução, né, do Batman, que é uma história toda cheia de história. Aí, o que acontece? Eles vão passar por hipnose regressiva. Olha só a história para chegar e dizer que tá ridículo essa merda. Né? Né? Aí, eles separam o Barney e a Betty e os cientistas vão fazer uma hipnose. E ambos praticamente relatam a mesma história sobre hipnose regressiva. No entanto, a Betty, ela desenha, né? Existe uma tela dentro do disco voador, tipo uma televisão que ela via, e existia um mapa estelar aqui nessa tela, como se fosse praticamente o sistema de astronavegação da nave. E tinha um conjunto de estrelas, né, maiores, mais brilhantes, e tinha umas linhas muito mais fortes que uniam esses sistemas. Assim, né? Quando a Betty disse que perguntou para os Greyzinhos de onde eles tinham vindo, eles falaram assim que eles costumam operar muito numa trajetória entre essas estrelas, mostrou no mapa lá e tal. E sob hipnose ela desenhou esse mapa. Então, esse mapa ficou desenhado. Quando foi colocado, presta bem atenção, quando foi colocado na mão de astrônomos esse mapa, ninguém conseguiu identificar ou comparar com qualquer uma constelação do céu. Alright? Ninguém. Então isso ficou em aberto até 1990, ela vai pancada. Ok? Quando os instrumentos e as técnicas modernas de astronomia avançaram muito, e os caras com telescópios mais modernos tiraram uma foto mais precisa da constelação do retículo. E não é que apareceu as outras estrelas mais apagadas, que daí o pessoal foi lá e viu o mapa e conferiu que o mapa era da região de Zeta Retículo, da constelação de Retículo. E aqui tinha uma estrela maior, na qual era mais brilhante, que é a Zeta da constelação, aquela coisa toda no mapa. Por causa disso, que é uma coisa completamente subjetiva, todo mundo acredita que os Greys viriam desta região, né, do céu. Né? Mas tem uma coisa muito interessante que vocês precisam saber. Né? Quando alguém faz um mapa estelar, alguém com realmente muita inteligência, que navega entre as estrelas da galáxia, o sistema galáctico ele tem que ser feito um mapa em 3D, não pode ser feito um mapa plano como nós olhamos daqui. Certo? Como nós olhamos daqui, não tem sentido nenhum. Então, cada região da galáxia que tiver, ele vai ver um formato da região do céu completamente diferente. Os mapas dele não tem nada a ver com nossos mapas. Com o mapa de nossa constelação, como eu vejo o céu daqui. Você está entendendo? Igual, né, o filme Capax foi muito interessante. O cara saiu, ó, tá vendo aquela estrelinha lá? Aquela lá o Capax orbita aquela estrela lá no céu. Né? Mas eles nunca. Vocês lembram qual estrela que no filme Capax que ele falou que orbitava? Procura aí. Aonde fica a Capax? Né? Ele fala uma estrela. No filme ele aponta uma estrela visível, olho nu daqui. Tá? Porque vocês têm que entender, a galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas, dos quais 3 mil estrelas são visíveis só a nossos olhos. Tá?
Então, falar de origem estelar é complicado, né? A estatística está sempre contra você. E você conhecer a estrela que os caras vieram, né? Não vai ter sentido, né? Então, todas essas coisas são contra. Então, nunca acredite que eles vieram do Zeta Retículo, né?